Deus te abençoe, um forte abraço e vamos caminhar firme. Falta muito pouco para a volta do Senhor Jesus, tá certo? A frase de hoje: cada um terá a vista da montanha que subir. Cada um terá a vista da montanha que subir. Qual montanha você gostaria de ter visitado na sua vida? Eu tenho uma. Aliás, duas. Pode ser ou não? Se for só uma, se puder visitar no mundo somente uma, eu queria visitar o monte ali onde o Senhor Jesus, o Monte do Calvário, onde o Senhor Jesus morreu por nós. Em segundo lugar, eu queria visitar o Monte Sinai. E se puder um terceiro, o Monte Carmelo, onde Elias ali venceu os profetas de Baal pelo poder de Deus. Tá certo? Vamos lá. A Bíblia fala de alguns montes. Quais seriam os montes mais importantes aí na trajetória da nossa salvação? Já te falei três que foram decisivos. Vamos lá então. Apocalipse 16, verso 16 diz assim. Ó. Apocalipse 16, verso 16 diz assim. Ó. Então os ajuntaram um lugar um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou seja, o nome era Armongedite. Tá? Uma mistura de hebraico com aramaico. Só que estudando isso e cavando fundo, descobriram que era com referência ao Monte Megido. Então ali fizeram a adequação no nome, para ficar um nome mais propício, mais correto, tá ok? E esse nome é Armagedon, ou seja, Monte Megido, tá? Esse é um monte, onde ali, fim da batalha espiritual sobre esta terra, não é? Ali, tá ok? Tem um outro monte também decisivo, que está no capítulo 14, verso 1. Olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Por que ele está em pé? Porque o cordeiro está em pé significativo, em plena atividade, intensa atividade para a nossa salvação. Em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, ou seja, o nome de Cristo, e o nome de seu Pai. Então, na fronte, o selo da salvação é o nome do Senhor Jesus e o nome do Pai dele. E que somente os anjos conseguem ler. Tá certo? A gente olha assim e é invisível. Deus não vai escrever assim com uma tinta de caneta na nossa testa, não. É uma escrita dele, mas que essa escrita é revelada aos anjos. Tá certo? 1 Reis 18. Vamos lá. 1 Reis 18. Tá aqui, ó. 1 Reis, capítulo 18, vamos ler o verso 19. Diz assim, ó. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então, 850 profetas de Baal, tá certo? 400 que cuidavam lá do templo de Baal e outros 450 que comiam na mesa com Jezabel. E Acabe sustentava toda essa situação, além também de adorar a Baal junto com Jezabel. Ele morria de medo da esposa. E tudo isso acontece no Monte Carmelo e Acabe não toma atitude nenhuma. Pelo contrário, ele recorre até Jezabel, conta para ela, para que ela, sim, ela que mandava e desmandava, ou seja, ela usava a besta, Acabe. É um poder religioso que usava o poder político como uma besta. Acabe, isso já no passado, hein? Tá certo? E ela, Jezabel, tomaria atitude. Olha lá, do 30 ao 40 diz assim, ó. Presta bem atenção. Do 30 até o 40 diz assim. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Uma vala, tá certo? Então armou a lenha,
dividiu os novilhos em pedaços, pô-los sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água a vala, o rego ali, profundo. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, e aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra. Olha, consumiu até a terra, mesmo estando molhada. Consumiu até a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala, ali no rego, né? O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou os 150 profetas de Baal. Agora só restou Jezabel e Acabe. Deus falou que Jezabel não seria enterrada, mas que os cães comeriam seus ossos. E dito e feito, da janela do palácio ela caiu, e os cães comeram seus ossos. É bom você ler a história lá para você entender direitinho, tá? Tremendo, né, irmãos? Êxodo 19, olha só. Aqui, ó. Êxodo 19, tá aqui, 15 e 25. Olha só, tremendo aqui também. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Deus pediu para o povo se purificar em 3 dias. Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ou seja, os casados ficariam sem relacionamento com suas esposas por 3 dias. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Que monte é esse? Monte Sinai, você vai ver. Todo o monte Sinai fumegava, ou seja, pegava fogo, borbulhava assim, terra para cima em fogo. O negócio é tremendo, presta atenção. Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo, ou seja, a parte mais alta do monte, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo, para a parte mais alta do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Ou seja, quem passasse do limite morria. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão, contigo os sacerdotes. Porém, e o povo não transpassará o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Passou todas as instruções, e Moisés ia receber no Monte Sinai o quê? As 2 tábuas escritas com o dedo de Deus. A Bíblia fala que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus mediante relâmpagos que caíam e escreviam na pedra.
Irmãos, tremendo negócio, né? E agora vamos encerrar com Tiago 5. Tiago 5 está aqui. Tiago 5, 19 e 20 diz assim, ó. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, a pessoa abandonou a verdade, saiu da igreja. Você vai lá e resgata essa pessoa novamente para Deus. Olha o que acontece, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Salvará a alma desse da morte e dele próprio cobrirá multidão de pecados. Por quê? Por quê? A resposta do porquê disso está em Provérbios. Aquele que verdadeiramente ama, esse cumpriu toda a lei. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e conduza você para a vida eterna. Amém.